Olá, boa noite. Me chamo Cristina Jung, estou de host nesse episódio do podcast que iremos falar de um produto criado pelo time de design da DBC. Está comigo também o Leonardo Peruzolo, que ele é o co-host. E hoje nós vamos falar sobre a Fast Product Discovery, que é uma ferramenta rápida, e eficaz para validar o produto digital no formato presencial ou remoto. Então, eu vou passar a palavra para a galera que está aqui com a gente, para eles se apresentarem, falar qual é o papel deles, né, nessa criação desse produto e falar sobre o produto. Sejam bem-vindos. Obrigado, valeu, Cris. Bom, vou começar aqui, pessoal. Eu sou o Rafael Oliveira, sou Head de Design aqui na DBC. Estou por aqui pela casa há 8 anos já. Tem uma historinha aí com a DBC. E é isso. Atuo com design desde o início da carreira e vou passar a palavra aí para os Bom, meu nome é Fabiano Daut, então estou participando junto aí com o time de design lá do Rafael, também dos outros colegas aqui. Sou principal designer na DPC, estou quase já 2 anos na empresa, já passando já um pouquinho mais. E feliz por estar hoje aqui junto com os colegas falando um pouquinho desse produto muito legal e vai ser show. Eu sou a Vanessa, eu sou o Design Lead aqui na DBC. Atualmente eu faço um ano, mas se eu somar com as indas e vindas, a total dá uns 3 anos de DBC. E o papel, então, seria a facilitação, planejamento, né, das dinâmicas da FEST. Ótimo, ótimo. E aí, falando do Fast Discovery, o que que é o Fast Discovery? Bom, vou contar um pouquinho do histórico aqui, e aí eu peço para os colegas virem contribuindo comigo aí. Mas a gente vem num papel de descoberta de novos produtos dentro da DBC e gerar produtos com soluções inovadoras para os clientes, né? Então, constantemente nossos clientes nos procuram para gerar novas soluções para o mercado e isso demanda uma série de entendimentos sobre o objetivo desse produto, o objetivo dessa solução, quem vai usar essa solução, como ela vai ser aplicada, mas também a gente precisa ter algumas respostas para o time de desenvolvimento, né? Então, foi com esse princípio básico que nasceu a Fast. Então, ao longo da nossa carreira e da nossa trajetória dentro da DBC, a gente vem experimentando frameworks, né, que já existem no mercado para aplicar nesses produtos e conceber novas soluções digitais. Então, dos principais que a gente usa como base o Design Thinking, né, para elaborar toda a estrutura de descoberta de novos produtos. E para gerar dados sobre os produtos e a gente poder chegar no nível de desenvolvimento, a gente tem duas técnicas que a gente usa como base, são as principais, que é a Leanception, criada pelo Caroli, e também a Design Sprint, né, desenvolvida pelo time lá do Google, né? Então, a gente juntando essas duas técnicas, a gente chega na Fast Product Discovery, né? Então, obviamente, ela vem sofrendo atualizações ao longo dos anos aí. A gente, eu não tenho a precisão de quando a gente batizou o nome do framework de Fast Product Discovery, mas a gente vem testando ela em várias versões nos últimos anos e validando com os produtos e o desempenho dos produtos no mercado. Então a gente já consegue ter certeza de que é um bom produto e a gente consegue desempenhar com sucesso aí dentro da aplicação e implementação dentro dos clientes, tá? Um ponto legal é que nós usávamos, né, é muito comum usar isoladamente as técnicas dentro dos clientes. Então, a gente usava por muito tempo, se falava de Leanception e se aplicava muito nos clientes o processo de Leanception. Só que a gente se deparou em alguns momentos com o final do processo da Leanception, é a gente ter um backlog estruturado, onde a gente sabe exatamente onde está o nosso MVP, quais são as funcionalidades,
e as ondas de desenvolvimento, né, priorizadas para o nosso produto e aí sim possibilitando o início de um desenvolvimento de software. Ali a gente vai ter acordos de negócio, a gente vai ter o objetivo da solução, a gente vai ter uma série de parâmetros ali para a gente poder desenvolver esse software. Só que quando a gente entrega essa documentação, o cliente não sente que está com o produto tangível nas mãos, né? Ele não consegue visualizar o software, ele não consegue ter uma noção do que é o produto que ele está criando ainda, porque a gente está falando apenas de termos técnicos, algumas pitadas de desejo de negócio e um pouquinho de validação de jornada. Mas a gente não consegue tangibilizar esse produto, a gente não viu nada dele ainda, a gente só viu muitos post-its e muita informação. Mas isso não me dá a cara do software. E aí, a gente tem, por outro lado, a Design Sprint, que nos dá muita questão visual, nos dá a jornada, nos dá validação com o usuário, então a gente consegue testar tudo que a gente discute, né? A gente consegue desenhar muito, a gente fala muito visualmente do produto, mas também a gente chega ao final de uma Design Sprint, na sua totalidade, a gente não fez discussões técnicas suficientes para a gente ter uma documentação de desenvolvimento e iniciar um desenvolvimento de software. E aí que entra a junção e o nosso modelo, né, que era justamente cruzar essas duas técnicas e a partir de um framework novo, olhando na ótica dessas duas frentes, conceber um produto de ponta a ponta, em que a gente consegue tanto olhar todas as questões de negócio e técnicas que a gente tem ao longo da jornada de descoberta e também as partes visuais, né, de que a Design Sprint nos gera ali nas suas últimas etapas, né? Então, o conceito de Fast é isso, é juntar algumas técnicas de descoberta rápida de produto dentro de um único ciclo. Legal, mas isso é a expertise de vocês que traz, né? De fazer de fazer a junção desses frameworks ou dessas técnicas, que é o caso do design sprint e o Lean Inception, né? Porque uma envolve todas as partes interessadas desde o início, né? Trabalha muito pode mostrar muito a redução de riscos, né? Trabalhar com o aumento da colaboração. E o outro trabalha bastante com a flexibilidade. Algumas coisas ainda me lembro, né, desse tipo de situação. E eu acho legal porque daí o processo ele vem justamente da experiência de vocês, né? Tô certa isso? Sim, com certeza, tá? E, inclusive, até se os Daut e Vanessa, por favor, me complementem, porque a gente vem fazendo atualizações e tá chegando o momento em que a gente vai poder falar só que a gente se baseia em Inception e Design Sprint, porque nós já quebramos as técnicas de design de Lean Inception e de Design Sprint e reformulamos os momentos que acontecem, as dinâmicas e os processos, as ferramentas que a gente tem dentro desse modelo. Por exemplo, hoje a gente chega ao final do processo ali do nosso último dia de cocriação, né, onde a gente está em um grande grupo, e nesse momento a gente já consegue ter uma visão de desenho de arquitetura, de user flow do processo. A gente vai chegar ao final de todo o ciclo da Fast, né? A Fast ela tem uma duração de 14 dias, se a gente contar ela do primeiro ao último dia de trabalho, né? Porque ela é dividida em etapas, né? Então a gente tem 3 dias de cocriação, onde a gente está junto com o cliente, cocriando e desempenhando várias ferramentas e dinâmicas. Depois nós temos uma série de momentos onde nós estamos trabalhando internamente no desenvolvimento de protótipos, de histórias de usuário, desenhos de arquitetura e tirando impedimentos de tecnologia. E nós temos um último frame onde a gente vai validar tudo isso. A gente vai fazer teste de usuário e vai validar que todas essas hipóteses que nós geramos, porque a gente não tem certeza de nada até então, validar que essas hipóteses elas sejam mais concretas e a gente consiga, de fato, fazer uma apresentação do nosso produto ao final de uma descoberta de 14 dias, que continua sendo uma descoberta curta, né? Então, a gente resolve vários parâmetros ali. Mas a questão é que nos dias de cocriação
ainda assim nós deixamos de usar várias técnicas da própria Lean Inception e da própria Design Uhum, Sprint e substituímos por outras técnicas de mercado que vieram ao longo dos anos e elas vêm, né, o próprio mercado nos traz novidades e a gente vai usando essas novidades e já evoluímos esse processo. Então, a gente vai continuar dizendo que o Caroli nos ajudou muito nesse processo, uhum. mas a gente já evoluiu o modelo e já traz técnicas um pouco diferentes também dentro do próprio framework da Lean Inception. Acho que vale comentar até que uma delas é o próprio prazo das fest, né? Que normalmente, por exemplo, uma design sprint 5 dias, um design thinking um mês, e o Lean Inception são 5 dias também, né? 5 dias Então, também. a fest, a gente não teria como parar todo mundo, a gente percebeu que no mercado não tem como as pessoas ficarem 5 dias numa sala de reunião, co-criando juntas, e aí, por isso, a gente acabou adaptando, né? E ela hoje acontece o momento colaborativo, são 2 dias e meio, né? Dá para dizer, 2 dias a 3, que todo mundo fica junto. E aí, depois, ao longo dos 14, o designer vai, né? Ele cria as interfaces para a gente testar com o usuário. E eu acho que nisso acho que é bem legal, porque a gente acabou adaptando os processos, e esses processos, eles, né, o Caroli criou a Inception, a gente foi lá, muito legal esse filme, mas como a gente pode melhorar? E isso com experiência do nosso olhar ao longo de cada fest, a gente vai entendendo que, isso gerou valor aqui, a gente podia estender mais essa dinâmica, ou talvez tirar outra, incluir, e assim vai. Então, acho que não é bem uma fórmula de bolo, né? Não existe uma fórmula que a gente vai pegar e seguir. É o olhar de quem está conduzindo ali, de quem está criando e adaptando essas metodologias que vai, de fato, né, seguir um modelo que nunca vai estar pronto. A gente sempre vai estar melhorando ele, né? Eu acredito nisso. Acho que o Daut está rindo, acho que ele também, né? Muito legal. A gente, como a Rafa falou, a gente está sempre com esse olhar mesmo, trazendo melhorias e tudo mais. E uma parte que eu mais gostei do processo, eu gosto muito dos 3 primeiros dias que a gente está junto com todo mundo. É bem legal de ver o pessoal co-criando junto. Às vezes acontece que as pessoas às vezes nunca se conversaram. Então acaba sendo o primeiro momento que elas começam a trabalhar realmente co-criando uma solução junto. Eu acho que isso faz muito do papel do design, de fazer essas conexões, né? E de ver esses 3 primeiros dias as coisas acontecer, as pessoas criando, elas vendo o resultado, né, de uma forma clara do valor do design e conectando com essa outra parte que nem a Vai e o Rafa comentaram, que se estendeu um pouco mais. Talvez não é que nem do framework de mercado, que é 5 dias, né? Normalmente é 5 dias já sai com solução, mas no nosso modelo aqui da DBC, a gente consegue conectar com melhor e sair com uma entrega muito acima de mercado, de um nível muito alto, né? Tanto em termos de documentação, um teste de usabilidade, tendo uma visão clara do produto, tanto a parte técnica de como fazer, e também na parte de criação mesmo, né? Do tipo, o que fazer. Então a gente consegue responder as duas perguntas clássicas para uma descoberta rápida e um MVP de alta qualidade no final, né? Então, o cliente sai com um material robusto, que ele pode tanto só lançar com o mercado, como também pode conseguir, por exemplo, um aporte de um investidor anjo, ou talvez pleitear alguma parceria estratégica. Então, eu gosto muito dessa dinâmica, enfim, ela atende vários pontos assim de mercado. Eu queria fazer uma pergunta assim para vocês, aproveitar que vocês falaram, né, um pouco sobre como a metodologia funcionava e como vocês adaptaram ela para se tornar uma coisa mais ágil, né? Qual que foi assim uma dificuldade que vocês tiveram alguma dificuldade assim em implementar isso em novos clientes? Porque querendo ou não, vocês reduziram um processo que levaria 2 meses para 15 dias, né? Então isso gera um pé Uhum. atrás, né? Porque é uma metodologia nova. Então os clientes tiveram essa preocupação, ficaram apreensivos de que talvez não funcionasse. Como é que foi esse sistema? Na verdade, a gente sempre teve um problema que é quando a gente fala a palavra discovery, descoberta de produto, ou
entender melhor, a gente precisa de tempo para entender, discutir mais sobre a solução, o cliente já nos responde, a gente não tem tempo. Então, essa é sempre a máxima, tá? Então, quanto tempo tu precisa, né? E ele já vem com... Aconteceu já de eu pedir 2 dias, eu não estava oferecendo a festa, eu estava apenas tentando convencer ele da importância de debatermos mais sobre o produto, sobre o negócio, sobre os objetivos daquela solução. E eu falei, ó, eu preciso de 2 dias do time de vocês aí que vão atuar, né, das áreas de negócio, as áreas cross, os stakeholders, para a gente estruturar uma descoberta ali mínima, né, uma cocriação mínima para a gente poder entender a solução. E o cliente me respondeu, tranquilo, eu consigo te liberar 2 horas. Então, aí a gente já começa a entender, né, pô, a gente tem um problema de tempo aí com as ferramentas de mercado. Então, eu consegui pouquíssimas vezes, eu estou há 8 anos na DBC, eu consegui, acho que 2 vezes nessa trajetória aí, fazer design sprint de 5 dias, né? Então, foi legal, foi muito legal, a gente teve bastante interação, gerou muito material, mas não é uma prática que a gente conseguia implementar nos clientes, não dá. Então, a gente sempre teve que reduzir. E E uma questão é, eu falei antes ali que o pessoal, quando a gente rodava ali Inception, puramente Lean Inception, né, com as suas adaptações para caber em menos tempo, em 2 dias, em 3 dias, chegava no final e tinha que, pô, não consegui ver o meu produto no final por falta de conhecimento do método, por ser por muitas vezes serem áreas muito voltadas a negócio e não ter o viés de tecnologia, então não consegue ver valor numa documentação de histórias funcionalidades, das questões técnicas que a gente debateu ali. Então, às vezes, dependendo do perfil do contratante, ele vai ter essa sensação de, pô, mas eu não vi meu produto no final, né? Eu tô aqui, paguei, tô contratando uma empresa de consultoria e não vi meu produto no final. Também tem o contrário, tá? Que é o viés do tá, consegui, vi na Design Sprint o meu produto, tá aqui todas as telas que eu precisava, a galera testou, validou, legal. O que eu faço com isso agora? Eu preciso desenvolver. Vocês conseguem com essas informações desenvolver? Já tem todo o MVP ali? E não, a gente não mapeia o MVP na Design Sprint, a gente não tem ondas de desenvolvimento, nem nenhuma outra questão técnica debatida ali com mais profundidade. Então a gente vê esse gap. Mas a questão do tempo bate para toda framework de mercado que a gente olhava para descoberta de produto e a gente sempre bateu no tempo. A gente precisa de tempo para trabalhar e a gente precisa do tempo do time do cliente. E o tempo no time do cliente é preciosíssimo. Então, se a gente olhar pela parte teórica e acadêmica da história, vai parecer que a gente está encurtando muito o tempo e pode gerar uma desconfiança. Mas se a gente olhar pelo viés do mercado e do tempo gasto com os times, é o contrário. Eles não querem liberar tempo para gastar esse. Não é gastar, né? É investir esse tempo em descoberta. Então, nós conseguimos chegar numa fórmula que a gente conseguia rodar as técnicas, as dinâmicas necessárias, priorizar as informações que a gente precisava priorizar e chegar com uma documentação robusta, né? Eu acho que tão importante quanto a festa é a documentação que a gente consegue gerar na festa. Ela é muito rica mesmo. É que parece pouco tempo mesmo, mas na verdade, se a gente somar todos esses 14 dias e tudo que a gente entrega e que a gente faz, é muito mais do que o mercado costuma fazer, porque a gente testa com o usuário, né? A gente faz o teste, a gente faz o protótipo, e tudo isso aí tem o MVP priorizado, todas as tasks ali, até agora a gente vai testar um modelo de user story. Então, é uma ferramenta que a gente já sai com um projeto ali, com uma solução testada e validada por quem vai usar, que é algo que a gente acredita muito, né? E brigou muito para ter essa etapa na Fest. E eu acho que é isso, assim, como até o Daud tinha É, comentado, né? Uma documentação muito completa. exatamente. E até é legal, a gente queria, há um tempo atrás, eu queria validar se o público da nossa área
ia aprovar a Fast. E aí, como é que a gente fez isso, né? Eu larguei uma versão beta na comunidade do Figma de todo o processo que a gente tem aqui, tá? Então, a gente largou, a gente tem lá, tá publicado, quem quiser pode baixar, pesquisa lá por Fast Product Discovery na comunidade do Figma e vai conseguir baixar o nosso material, tá? Ele não é, obviamente, o material mais recente que a gente tem, porque esse a gente comercializa na DBC, mas sempre tem uma versão lá anterior, tá? Então, já vale para, já dá para usar, já tem todo o processo lá desenhado. Então, a gente liberou essa versão na web para quem quiser baixar de graça. E a gente tem um volume aí de mais de quase 4.000 cópias, né? Porque lá eles chamam de cópias, né? Pode Uhum. copiar o projeto. Então a gente tem quase 4.000 cópias em português e a gente está chegando em quase 1.000 cópias na versão em inglês, porque começaram a pedir versão em inglês, né? Eu recebi os comentários lá da pessoa, pá, mas tem uma versão em inglês esse processo? E aí a gente traduziu para inglês, a gente tem ela hoje em português, inglês e espanhol já e, e tem surtiu um efeito legal. A gente viu que, pô, realmente o pessoal usa a ferramenta, né? A gente tem um número legal de visualizações e de cópias. Legal, legal. E até nesse processo de criação do Fast Discovery, o que que vocês tiveram que deixar para trás, que não ia ir adiante? O que vocês pensaram, idealizaram e vocês chegaram no momento assim, não, isso aqui não vai dar. A gente vai ter que dar tchau com muita tristeza para essa parte. Teve alguns. A gente testou várias coisas, né, no meio do caminho. Eu vou citando aqui, vocês vão me lembrando também, mas a gente tem um conceito, e aí Vanessa vai chorar agora. Mas a gente pega muito no conceito de persona, é uma coisa que fica muito superficial Muito. quando a gente A fala primeira de coisa que veio na minha mente quando ela fez a pergunta, achei que tu fosse falar. é, é, porque o conceito de persona para design é tangibilizar em dados Uhum, um grupo de usuários para aquele determinado produto. Quando a gente faz, quando a gente tem a missão de criar uma persona dentro de uma hora de discussão com um grupo limitado de pessoas, né? Porque a gente tem a orientação ali, seguindo as regras das dinâmicas ali, de ter de 10 a 15 pessoas na discussão. Dessas pessoas, a gente descarta umas que não têm um envolvimento direto com o produto, são de tecnologia. Então, a gente tem um grupo muito pequeno de pessoas para gerar, para a gente poder bater o martelo ali que a gente está falando de personas reais. Então, a gente está criando ali uma proto-persona da nossa cabeça daquela hora, daquele momento. Se a gente fosse fazer ela de novo na semana seguinte, ia sair esse é resultados outro. diferentes. Uhum, Então, assim, esse era um dos pontos que nos incomodava de fazer, a gente resolveu. E outra coisa que gerava também certo incômodo era com o resultado, né? Não com a dinâmica, eu acho que é válida, mas um resultado que a gente espera de uma fest era jornada muito simples, né? Nós, como designers, a gente cria as jornadas de uso e ela tem várias camadas, ela tem as etapas, elas têm as interações, o sentimento das pessoas, comentários, problemas, tudo vem dentro de uma jornada bem robusta. Quando a gente faz uma jornada dentro do tempo que a gente tem um step, 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 e uhum. aí acaba a nossa jornada, né? Caminho feliz. Então, isso também gerava, pô, será que a gente está entregando todo o nosso potencial dentro desse processo? A gente não tem como mudar isso um pouquinho? A gente também readaptou, está entrando agora com uma nova versão ali, onde a gente vai ter um user flow bem mais elaborado, com questões técnicas, respondendo vários problemas de desenvolvimento, integrações, questões de arquitetura. Várias questões vão ser respondidas pelo time de tecnologia. Então a gente conseguiu construir algo mais robusto, não só olhando para o viés de design, mas também pelo viés de tecnologia. Acho que só vale ressaltar que a gente também adaptou as personas, a gente sabe da importância de gerar esse olhar para a empatia das pessoas que vão utilizar
a solução ali que a gente está desenvolvendo, né? Descobrindo, só que, na verdade, a gente acaba acontecendo muita confusão Uhum, nisso, né? Como o Rafa comentou. Então, não, mas a gente vamos tirar, mas não vamos descartar de fato essa parte da empatia e vamos adicionar um mapa de empatia. Aí a ideia é a gente já coletar dados, a gente ter a persona baseada no, de fato na realidade, mas co-criar com a galera ali, fazer um mapa de empatia que é bem importante para não perder esse olhar, né, empático sobre quem vai usar a solução, né? A gente não pode esquecer que a gente não é o usuário daquilo que a gente está projetando, e sim, existem pessoas que são. Mas é isso. Aí tem um ponto Ótimo. também, até como a Cris comentou, o nosso papel, Cris, a gente, como designer, a gente tem que aprender muito a desapegar. Então, uhum, eu perdi a conta quantas a gente já inteirou aqui desde que eu comecei a trabalhar ali com o Rafa e com a Vanessa, essa festa, sabe? Desde o momento de apresentar para o cliente, até como o Léo perguntou, né? Tipo, puxa, como é que a gente diminui a fricção, a desconfiança e tal, né? Então, desde o e-mail que a gente manda para o cliente até a apresentação da proposta, dos primeiros passos da festa até as novas ferramentas que a gente vai rodar, nossa, a gente fica olhando toda hora, todo cliente a gente repassa com todo o processo muitas vezes para ver o que que faz, o que não faz, o que que abre mão, sabe? Então, eu posso dizer com muita certeza que se por exemplo, se fosse uma pessoa pegada a alguma coisa, eu ia sofrer muito nesse processo. Porque a gente mudou, remudou, tirou fora, botou fora, nossa. É muito processo. E tem um ponto, né? Porque não basta ter o framework desenhado e todas as etapas ali. Eu tenho que entender o objetivo daquele cliente, né? E os seus usuários com aquele produto novo que está sendo lançado. A gente está criando um produto novo a partir disso, contexto, né? né? Então, eu tenho que entender o contexto onde ele está, quem são Uhum, as pessoas que vão estar participando no momento e muitas vezes modular a fest para essas pessoas. Então, o trabalho de customização também, que a nossa expertise ajuda a criar esse momento. Então, muitas vezes a gente vai ter um time de muito voltado para negócio e menos técnico, e aí eu preciso de mais pessoas técnicas da DBC para ajudar eles a pensar em como resolver os problemas técnicos. Muitas vezes eu vou ter um time, a gente vai ser contratado pelo time de TI de um cliente para resolver uma solução, e aí vai ser um negócio extremamente técnico. E aí nós temos que assumir vários papéis de negócio uhum. para provocar o time de TI para que a gente consiga também responder as questões do usuário. Então, é um processo que toda fest ela é única. Ela só vai valer para aquele momento, para aquelas datas que a gente criou ali. Então, isso é legal também do processo, tá? O processo que a gente faz aqui, ele sempre vai ser único. Cada vez que a gente rodar a fest, ela só vai funcionar para aquele momento ali. Ela talvez não funcione de novo da forma como a gente aplicou. Isso fica legal porque enriquece a experiência de vocês, né? E vocês podem acrescentar essa experiência e essa variedade para os outros clientes, né? Eu acho isso muito legal. Mas, Léo, se tu quer perguntar alguma coisa, tu pode Não, pode tocar, interromper, Cris, tá? pode falar. Uhum. Mas até retornando a questão do tempo, né? E uma coisa que eu estava ouvindo vocês falarem que me intriga, assim, óbvio que o cliente ele quer sempre a solução, né? Ele precisa da solução para aquele produto, mas ele realmente sabe da relevância de todo esse processo, porque às vezes eu vendo, eu acho que tem muitas barreiras para a gente transpor, para vocês transporem, né? Mas eu falo por causa da minha veia de design também, né? Porque que eu penso sempre nisso. Como é que se dá, quando eles assimilam essa importância? E quando eles assimilam isso? Alguém quer pegar essa aí? Porque a Cris pegou foi profunda agora. Acho que é Ai, a é que cara do Doubt. Olha, eu também adorei. pensei, eu fiquei É pensando nisso quando vocês filósofo. estavam falando. Não, olha, ó, Cris, olha, profundo mesmo. Mas assim, isso é uma coisa que a gente percebe, Cris, quando a gente está no primeiro contato com o cliente, a gente já começa a entender um pouquinho a cultura dele.
e a gente já começa a traçar uma estratégia. Por exemplo, tem muitos clientes que às vezes nunca trabalharam com design, nem sabem como é que funciona. Então, esse processo se juntar nos 3 primeiros dias, que é algo de cocriação, às vezes é uma fricção que nós temos que ter essa sensibilidade, essa empatia de perceber que é coisa muito nova ali. Então, a gente começa a montar uma estratégia até de explicar passo a passo. Então, no primeiro contato, a gente já tem um material bem completo, né, que a gente mostra toda a etapa com fotos do processo e tudo mais, para já quebrando essa fricção. Mas eu acho que essa parte de se aproximar, de ter essa empatia, de perceber o momento do cliente, tem ajudado a gente a criar essa experiência desde o primeiro contato, a parte da proposta, até o momento de trabalho. Mas ali nos primeiros dias já vão sentindo como é que é, e, pelo menos na minha experiência, eu percebi que no segundo dia, ali no terceiro, o pessoal já está bem mais solto, né? O pessoal já Uhum, está mais entrosado, já tem uma comunicação diferenciada. Também existe uma questão colaborativa no processo, muito interessante. Eu já não vê nós mais como fornecedores, sim como o mesmo time. Então já começa a chamar, se bem que todo Rafael é Rafa, né? Então não é muito assim. Mas ele vai chamar todo mundo de apelido, É né? 5 minutos. 5 minutos É, depois, se a pessoa não começou a me chamar de Rafa, temos um problema. é. Aí já. Já começa todo mundo a falar de apelido, né? Porque a gente tá junto, tá ali, né? São um trabalho assim. E a gente começa a transpor ao longo do processo, sabe? Mas a gente já começa a perceber nos primeiros contatos, a gente já sabe, puxa, vamos falar um pouquinho mais disso. Daí o Rafa às vezes faz um. Deixa eu deixar para o Rafa depois me falar, né? Mas o Rafa já tem uma estratégia também já para conversar com o cliente, depois com a Vanessa. Então a gente vai montando esse, esse micro espaço interno nosso do time para que o cliente já se sinta acolhido nos primeiros momentos, sabe? É. Eu tenho um ponto que é legal, né? Que muitas vezes o cliente não sabe o impacto que rodar a fest gera no produto, né? Nós não somos simplesmente uma descoberta para para resolver questões de design. A gente é um apoio, inclusive, para a definição de escopo daquele produto, né? E a gente está se posicionando cada vez mais neste sentido. E não só na parte da experiência que a gente vai conseguir melhorar desse produto desde o início dele, desde a concepção dele, a questão dos objetivos da existência dessa solução, mas também garantir que o cliente entenda a importância disso para gerar o escopo do produto, para que isso gere uma definição de desenvolvimento, né, falando da parte técnica, uhum, dessa solução pro cliente, né? Então, a gente vai chegar ao final desse processo a gente já citou aqui, backlog de funcionalidades, a gente vai ter priorização desse backlog, a gente vai ter as ondas de desenvolvimento, a gente vai ter a definição do MVP desse produto, a gente vai ter um desenho de arquitetura, a gente vai ter um user flow desse processo todo, a gente vai ter mapeado quais integrações externas a gente precisa fazer com esse software, a gente vai ter algumas histórias de usuário do MVP já definidas. Então, assim, tem muita questão técnica aí que uhum. ajudam, inclusive, a orçar esse escopo. Então, o cliente pode pura e simplesmente nos contratar para fazer a fest e aí começar os orçamentos de busca de fornecedor e buscar um orçamento para determinado projeto. Então, é legal que é um produto maleável. Ele serve tanto para a gente quando a gente já tem uma definição de desenvolvimento, ou como também a gente não tem a menor ideia do tamanho desse produto a ser desenvolvido. A gente não tem uma definição clara de escopo. A gente ajuda a construir essa definição de escopo, quais os impedimentos vão surgir no meio do caminho e para onde que esse produto deve ir. Então, é legal que não é uma ferramenta apenas de experiência, mas também é uma ferramenta de tecnologia. A gente está Uhum. apoiando o time que vai desenvolver esse processo todo, né? Então, caminhamos juntos com o time de desenvolvimento de soluções digitais da DBC. Hoje a gente tem um time bem robusto de soluções digitais aqui e nós vamos para as pré-vendas e para as propostas junto com esse time para garantir que, se houver a necessidade de entender melhor o escopo, é o time de design que vai entender melhor esse escopo.
né? Óbvio que a Fast é o nosso carro-chefe, né? Nós temos outras soluções também para Sim, essas sim. definições, mas a Fast normalmente encaixa e o cliente muitas vezes não sabe que ele precisa, né? Assim como a gente também não sabia que precisava do iPhone, né? E hoje ninguém vive sem o celular na mão. Então, a gente está ali para garantir que a solução que a gente entregue para os clientes é a melhor solução para resolver realmente os objetivos dele. Então, isso é legal também, né? Ah, vocês entregam, por exemplo, tem o time de toda a parte do time de desenvolvimento, eu pensando como recebe tudo pronto ali, já tudo mapeado, já tudo fundamentado, né? Porque passou por todo o processo de cocriação, como vocês falaram, né? A parte de implementação em cima do contexto do cliente, isso é muito importante, né? Exatamente. O time que roda a Fast hoje, ele é um time misto. A gente tem, sempre roda uma dupla de designers e uma dupla de tecnologia. Então a Uhum. gente vai ter um designer facilitador, um designer co-facilitador, a gente vai ter um PO para orquestrar as partes técnicas ali de negócio e a gente vai ter um arquiteto, né, dentro desse processo todo para poder desvendar algumas questões de tecnologia ao longo do processo. Então, é um time misto e o framework é misto, né? A gente fala de todas as pontas do produto e a gente tenta entregar uma documentação mais robusta possível dentro desse contexto. E é um produto completo, né? E que surgiu da necessidade de vocês. Eu acho que isso é muito importante, né? Surgiu da experiência, da necessidade e de cada passo que vocês iam passando, né? Na troca com o cliente. Então, ah, ele acaba sendo flexível justamente por causa disso, né? Ah, eu quero um também. Se eu tivesse um produto, eu também queria, né? E esse custo-benefício para a empresa, ele é bem, como é que eu vou dizer, é impactante, eles sentem essa diferença, o cliente sente essa diferença. Sim. Bom, e o custo-benefício ele é imediato no 14º dia do processo, né? Quando a gente Excelente. entrega, Uhum. ali a gente já consegue apresentar para ele o que ele tinha de escopo antes da festa e o que ele recebeu de escopo depois da festa. Então a necessidade dele está lá, só que ela está bem mais detalhada. Então é imediato. A partir do momento que a gente entrega a documentação e faz o showcase do processo todo, ele já entende ali o nível de maturidade que ele ganhou com a ideia inicial que ele tinha do projeto, né? Então dá para fazer essa comparação bem clara dentro do processo. Que legal. Dá para Isso é bem participar de um importante, né? processo? Dá para participar de um processo? Para ver como é Claro que que dá. é. Fala, Léo, desculpa ter te Não, eu ia interrompido. dizer que realmente, né, isso é importante, essa parte de mostrar para o cliente, né? Porque como o Rafa mesmo falou, tem algumas coisas que são meio intangíveis, né? Tem algumas coisas que são mais difíceis do próprio cliente ver, né? Então, tu ter isso documentado para apresentar para ele ajuda, assim, facilita, né, no processo. Claro, claro. Alguns pontos a gente, em alguns casos, o cliente tem um orçamento definido, né? E ele precisa, de um produto que encaixe naquele determinado orçamento de desenvolvimento. Mas ele entende que ele precisa explorar mais as necessidades de negócio. E aí a gente roda a fest. No final da fest a gente vai ter um cenário diferente do início, né? O 14º dia é diferente do primeiro. E a gente apresenta as diferenças, ó. E a gente ia por esse caminho, agora a gente está indo por esse caminho. E aí o cliente toma as decisões estratégicas do negócio dele a partir do resultado. Mas aí eu dou opção para ele, ele tem noção de onde ele está pisando e o que ele está gerando de estrutura para o próprio negócio. Ah, muito legal mesmo. Eu queria participar só para ver como é que é, de curioso, porque eu acho muito legal isso, quando tu faz uma integração e tu faz um ciclo de 360, né? Junto com o cliente, ele consegue ver o que está acontecendo e ele consegue, mesmo não sendo tangível, em algum momento ele vai ter um insight. Não, foi isso aqui que eu recebi. Ah, eu acho que vocês. Qual é a avaliação final de vocês até agora?
que vocês têm do filho de vocês? Porque é um filho, né? É o filho que a gente tem. Eu considero que nos últimos 2 anos a gente evoluiu a Fest de forma considerável. Acho que foi uma evolução assim muito considerável nos últimos 2 anos, tá? Então, eu acho que é um produto muito mais robusto, muito mais maduro e com uma pegada tecnológica muito maior. Não tinha um apelo tecnológico tão grande como a gente tem hoje. Hoje a gente responde muito mais dúvidas do que a gente respondia nas versões anteriores, tá? E vocês, Vanessa e Fabiano, avaliando Eu como fiquei você pensando, se. é isso, é um aprendizado constante, a gente está sempre aprendendo coisa nova, cada festa que a gente roda, a gente vai ter um insight para melhorar, e aí a evolução é a palavra, né? Como o Rafa comentou, mas a evolução por causa dos aprendizados que a gente tem ao longo de cada festa. E a gente está sempre olhando para o mercado, sempre olhando para as novas tecnologias, o que que a gente pode adicionar, e melhorar ela em si, né? Olhando para o mercado também, né? Então, é melhorias contínuas. Palavras é as mesmas do Rafa e da Vanessa, né? Então, posso dizer que a gente é um tanto quanto inquietos, assim. Então, já tá bom. A gente tá toda hora olhando, né? A gente é muito chato com algumas questões. A gente olha assim, puxa, isso aqui podia ser melhor. Então, a gente já inclui um mindset de descoberta, cultura de produto no nosso próprio produto. Então, nós estamos sempre reiterando e, enfim, toda festa é uma evolução. Então, essa seria algo que eu poderia dizer. Eu acho que é legal porque, como é que eu disse, foram as necessidades de vocês, né? Dos processos que surgiu. E o que é legal é como o Fabiano disse, que as pessoas não, que vocês são inquietos, são tão inquietos que vocês criaram o processo de vocês, né? E eu acho que isso tem que ser hiper, mega, ultra power valorizado, né? E escrachado para todo mundo. Tem que saber, mas é verdade. Porque quando é uma coisa que dá certo e quando é uma coisa que nasce da necessidade que vocês tiveram durante todos esses anos trabalhando junto com o cliente, né? Dessa caixa, sair da caixa, pensar fora, né? Para poder trazer novas soluções e interações do cliente, eu acho que isso é muito importante. E eu acho muito legal. Por isso que eu disse que eu queria ver como é que funcionava o direitinho de curiosos. Porque eu tô sempre daquele lado do desenvolvedor, né? Tô do lado do desenvolvedor. E aí a gente sempre fala, galera, vocês têm que pensar no cliente, vocês têm que pensar no usuário, vocês têm que pensar, vocês têm que se colocar no lugar do usuário sempre, né? Então, por isso que eu acho isso fascinante. Acho muito legal a questão da empatia, né? Se colocar no lugar do usuário que vai fazer uso desse produto e fazer com que a experiência dele seja a melhor de todas possível. Eu acho que vocês estão de parabéns. Muito legal isso. Eu fico empolgada com essas coisas, não adianta. Então tá, gente. Ah, eles têm uma landing page, tá, gente? Vai estar aqui na descrição a landing page. Que foi feita já pensando nessa parte toda de agilidade, né? Ela mostra bastante toda essa identidade com o produto, né? Então, acessem, se divirtam e mergulhem na experiência, porque ela é muito legal, né? E foi feita Isso aí. tecnicamente pelo pessoal do Vencer, né? Isso aí é que foi legal, né? Tudo de casa. Então, agradecer, Exatamente, exatamente. exatamente, agradecer a vocês, né? Eu acho que isso é muito válido, né? Isso é muito legal. E conta sempre com a gente, né? Quando vocês quiserem vir aqui conversar de novo e contar essas experiências legais, por favor, venham. Claro, é muito legal participar. Que já não é a primeira vez que eu e o Daut estamos aqui. A Vanessa está estreando no podcast da DBC, mas é sempre bom bater esse papo aí com vocês.
nos convidem de novo, que a gente Sim, virá com com novos certeza. assuntos. A gente Com apronta outras A certeza. gente coisas já tem também. alguns assuntos Ah, separados ali com o nomezinho Olha do aí, Dow, ó. mas daí a gente vai analisando. isso mesmo. Muito obrigada, gente, e até o próximo episódio. Tchau. Até mais, Obrigado, gente. Tchau, Gustavo. Até, tchau. tchau. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.